E aí, pessoal, beleza com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí. Espero que vocês estejam firmes. Decidi gravar esse vídeo aqui para dar algumas dicas na área de história, na verdade, sobre aquelas coisas que eu considero que podem ser cobradas aí no vestibular da Federal e nos outros vestibulares que vocês venham encarar aí para frente, beleza? Muito bem, pessoal. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção num tópico do qual eu considero que pode ser cobrado. As diferenças da democracia ateniense para a democracia brasileira. Isso se tratando de história antiga. Bom, pode cair muito mais coisas, mas uma coisa que eu considero essencial para compreender um pouco da história da Grécia, ou melhor, um aspecto importante sobre a história da Grécia Antiga é a democracia ateniense. Portanto, em grande parte do que cai sobre Grécia Antiga nos vestibulares se relaciona à democracia, tá? Ou as questões da participação política entre as polis gregas. Lembrando que havia várias polis, a principal era Atenas. Então vamos tratar de Atenas. Esparta era uma oligarquia. Atenas, por exemplo, era uma democracia. Cada polis tinha a sua liberdade. Polis, como o próprio nome diz, cidade-estado, né? O significado da palavra polis. Então, cada cidade-estado tinha a sua própria forma de governo, embora aquelas cidades da Hélade, como era chamada a Grécia Antiga, não se chamava Grécia na época, cada uma tinha uma forma de governo, embora tivesse uma cultura em comum. Aí sim, por exemplo, o idioma grego, né? A mitologia e assim por diante. Mas em termos políticos, ela se diferenciava. Muito bem. Para começar a diferenciar, vamos saber como que era em Atenas. Bom, aquilo que a maioria de vocês já sabe, já estão carecas de saber, democracia direta, mas limitada. Apenas homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, eram considerados cidadãos e tinham direito à participação política, tá? Então, veja só, Atenas, ela era composta por uma população de aproximadamente 500 mil pessoas no século V a.C. Dessas 500 mil pessoas, apenas 50 mil aproximadamente formavam esse grupo aqui de homens, filhos de pais e mães atenienses, é importante, com mais de 18 anos. Somente esses tinham direito à participação política. Cerca de 10% do total da população. 50 mil pessoas aproximadamente. É impossível saber a população correta, mas aproximadamente isso. Então, veja aqui como diz como está apresentado na pirâmide, uma pequena parte. Os metecos, que eram estrangeiros ou visitantes da cidade, evidentemente não podiam participar das decisões nem ocupar cargos políticos. E os escravos, evidentemente, não tinham participação nenhuma, tá? A não ser trabalhar, trabalhar e trabalhar. Muito bem, então esse é um primeiro aspecto que a maioria de vocês já estão carecas de saber. Isso aqui foi consolidado após a reforma de Clístenes, que foi um magistrado grego que propôs isso aqui e isto foi colocado em prática, ou seja, não era mais o critério de renda, como na época de Solon, tá? O critério para participar da política, mas o nascimento de filhos de pais e mães atenienses com mais de 18 anos. E sendo homem, evidentemente. Fazendo parte desse grupo, poderia participar. As mulheres estavam excluídas, como vocês bem sabem, já devem ter estudado bastante sobre isso, elas estavam excluídas, pois eram consideradas inferiores enquanto possuidoras de virtude. Não tinham as mesmas virtudes masculinas. Inclusive, isso também tinha a ver com a religiosidade na época. Porque quem mandava em casa por causa do culto do lar, espírito da família, tá? Quem podia acender o fogo familiar, fazer o culto do lar, eram os homens mais velhos daquela família. E isso acabou sendo levado também para as esferas políticas. Por isso, os homens ocupavam as decisões. Muito bem. Para vocês entenderem o significado da palavra democracia no grego, vocês têm que compreender algumas diferenças da dimensão do que era o povo para os atenienses do que é o povo para nós hoje. A palavra democracia no grego vem de demos, que não é demônio, tá? Por favor, se ligue. Nossa, nada a ver, que ridículo que eu fiz. Ridículo mesmo, meu Deus do céu. Meu Deus, só não vou jamais pintar meu cabelo de colorido e nem imitar foca. Mas, enfim, já paguei um mico aqui, já tá bom. Bom, então, a palavra demo, tá?
significa povo. Kratos significa força ou poder. Portanto, o significado da palavra democracia, poder do povo. Muito bem, mas o que era o povo para os gregos? Se o professor acabou de falar que apenas 10% da população, somente a almarada com mais de 18 anos, atenienses podiam participar da política, era considerada cidadã. Apenas esta parte da população era considerada cidadã. Muito bem, vamos lá então. A menor célula era o indivíduo. Os indivíduos formavam famílias, as genos. Essas genos, quando se estendiam, fazendo alianças por questões religiosas, inclusive, formavam as fratrias, tá? Algo equivalente à pátria. Ainda era possível identificar o patriarca. Bom, depois, quando começaram os cultos públicos, surgiram as tribos, conjunto de famílias com origens semelhantes que cultuavam os mesmos deuses. E quando as polis surgiram e foram aumentando, essas tribos passaram a ser chamadas de demos, pois elas começaram a conviver próximas umas das outras. Essas demos formavam comunidades das cidades, como se fossem bairros das cidades, digamos assim. Havia a demo do litoral, a demo da planície, a demo da região central da cidade, a demo das montanhas e assim por diante. Demo é povo, portanto, povos de um local, povos de outro, do espaço geográfico da cidade, da polis. Então veja que demo não significava povo no sentido de todas as pessoas, mas significava grupos. E entre esses grupos eram escolhidos homens, aliás, os homens desses grupos, considerados cidadãos, podiam participar da política. Portanto, uma minoria, tá, fazia parte, em termos políticos, de cada demo. Portanto, demo, como era um grupo formado por homens de cada região da cidade, tá? Não gera incoerência ao significado poder do povo para o que era povo na época, porque povo na época não eram todos os habitantes, mas o conjunto daqueles homens considerados cidadãos em cada parte da cidade, os chefes das famílias, tá? Atenienses. Espero que tenha ficado claro até aqui. Para nós, hoje, a palavra democracia continua tendo o significado literal poder do povo. Mas povo, para nós hoje, o que é? É o povão. Uber, Inter 2, Boqueirão do Centro Cívico, Ligeirão, Pinhais Campo Comprido, 99, manja? É essa galera, é o povão mesmo, geral, desde a elite até o povão mesmo, tá? Então tem a ver com povo, nesse sentido muito mais amplo do que era para os atenienses. Então, na época não era incoerente, assim como não é incoerente falar hoje, poder do povo, tá? Embora nós veremos que é poder em partes, né? Bom, então assim que era composta a cidade-estado, a polis. Muito bem. Por que ela era direta? Se ela era... a gente já explicou a limitação dela, né, no slide anterior, mas por que ela era direta? Vejamos. Havia algumas instituições da democracia ateniense semelhantes às nossas instituições, mas com outros nomes e com uma forma de participação diferente. Por exemplo, havia a eclésia. A eclésia era a assembleia. A palavra eclésia no grego, assembleia. No português, igreja. Tá? Para quem não sabe, a palavra igreja significa assembleia. E é o mesmo significado da palavra eclésia para os gregos, assembleia dos cidadãos. Tá? Desta eclésia podiam participar todos os atenienses maiores de 18 anos, tá? Eles faziam a votação final sobre as leis, parte deles que era eleita para formar a Elieia, que eu vou explicar daqui a pouco, também votava pela punição de alguns cidadãos. Mas vamos por partes. Eclésia, formada por todos os cidadãos, podiam propor leis e faziam a votação final das leis, bastando levantar o braço para dizer sim, ficar com o braço abaixado, evidentemente, para dizer não. Aonde se reuniam? Na Ágora, praça da cidade, praça principal da cidade. Muito bem. Mas além da eclésia, havia a bolé, ou bolé, tá? Depende enfim, a pronúncia, varia um pouquinho, porque o grego é um pouco meio chatinho, assim, eu não manjo muito de grego também. Vamos ficar aqui com a expressão bolé, tá?
A Bulé era formada por 500 membros, 500 membros, que eram escolhidos por sorteio entre todos os cidadãos que compunham a eclésia. Então, entre todos os cidadãos que compunham a eclésia, desses todos, esses milhares, alguns poderiam ser sorteados, né? 500 podiam ser sorteados para formar a Bulé. Qual que era a função da Bulé? É como se fossem as comissões parlamentares de Constituição e Justiça que existem hoje no Brasil. Câmara dos Vereadores, na Assembleia Estadual e também na Câmara dos Deputados em nível nacional. Ou seja, essas assembleias, essas comissões, elas acolhem o que o deputado, no caso hoje, né, o que o deputado propôs e avaliam se aquela lei ela é constitucional, se ela pode ir para votação ou não. No caso em Atenas, qualquer cidadão podia propor a lei, qualquer cidadão propunha uma lei, quero aumentar o imposto tal, a lei não pode mais andar pelar na rua, sei lá, coisa do tipo, tá? Beleza? Essa lei ia para Bulé e esses 500 cidadãos consultavam a tradição, os documentos da cidade para ver se essa lei podia voltar para ser votada pela eclésia. Então era proposta e era analisada pela Bulé e voltava para a eclésia. Dessa Bulé só podia ser escolhidos os cidadãos que tivessem mais de 30 anos. Então veja, eclésia 18 anos, Bulé 30 anos. Então não era qualquer cidadão que podia ocupar os principais cargos, tá? Havia uma pequena diferenciação neste aspecto. Para Elieia também, 6.000 cidadãos eram escolhidos dentre aqueles que formavam a eclésia, também deveria possuir mais de 30 anos, e eles formavam uma espécie de tribunal de júri que julgavam todos os demais cidadãos, tá? Que tivessem cometido algum crime, alguma infração. Muito bem. Então, veja, agora havia também 10 estrategos. 10 estrategos. Um estratego para cada demo. Por isso, democracia. Poder do povo para eles, poder da demo. Tá? Diferente do povão que nós temos hoje. Então, um estratego, que era um magistrado responsável por chefiar o exército e dirigir a vida pública no geral. Inclusive, convocar a eclésia, tá? Acionar a Bulé, acionar a Elieia e coisas do tipo. Eram os chefes do governo ateniense, eram cargos importantíssimos. Péricles, por exemplo, que criou a Elieia, propôs a criação da Elieia, e também a mistoforia, que eu vou explicar daqui a pouco o que era, foi eleito 15 vezes consecutivas para o cargo de estratego. Ele foi um dos estrategos mais importantes, tá? Da história de Atenas. Então, eles também tinham que ter mais de 30 anos, tá? Para poderem chegar a esse posto. Se existiu exceções, eu realmente não lembro, tá, galera? Mas vocês vejam que... Por que ela era direta, então? Na hora do vamos ver, na votação final de uma lei, ou na proposição de uma lei, o cidadão tinha participação direta. Diferente de hoje, que você tem que escolher um representante e torcer para o cara não fazer caca durante 4 anos. Beleza? Como nós falaremos mais adiante. Muito bem, algumas curiosidades. Em Atenas, havia uma punição para todos aqueles que fossem contrários à democracia. Essa punição era conhecida como ostracismo, que significa no grego esquecimento. Ou seja, todo aquele que perturbasse a ordem pública, fosse considerado inimigo da democracia, era exilado da cidade por 10 anos e não podia retornar para a cidade. Tá? Aqui nós temos restos de pedras, né, onde foram escritos nomes de cidadãos que foram condenados ao ostracismo. Tá? Então, era registrado o nome dessas pessoas e elas eram condenadas ao ostracismo. 10 anos de punição, era uma punição bem severa. Em casos extremos, até a punição com a morte, mas casos extremos. Muito bem. Uma outra curiosidade, Péricles, que foi um dos grandes estrategos e considerado um dos principais reformadores e urbanistas da Atenas antiga, instituiu uma política conhecida como mistoforia, ou seja, como aquelas pessoas que ocupavam cargos importantes dentro da estrutura democrática ateniense precisavam se dedicar boa parte do tempo da sua vida à política, eles eram indenizados caso não tivesse condição de sustentar suas famílias. Eles recebiam do Estado um salário, tá? Um recurso para poder
serem políticos. Literalmente falando, é isso. Prática que existe até hoje, por assim dizer, também no Brasil, né? Bom, falei até o momento de algumas questões e aspectos sobre a democracia ateniense. Alguns aspectos vocês já conheciam, outros talvez eu possa ter esclarecido. Se eu conseguir, beleza. Agora, quais são as diferenças principais? Se eu falei que a democracia ateniense era direta, a brasileira é conhecida como uma democracia representativa. Ou seja, eu, Paulo, você, fulano de tal, não pode, por exemplo, propor uma lei para ser aprovada e dar a palavra final, votar a aprovação daquela lei, como faz um vereador, um deputado ou um senador. Deixa eu explicar melhor. Veja só, nós escolhemos vereadores, deputados e senadores no âmbito legislativo, nós escolhemos no âmbito executivo o prefeito, o governador e o presidente da República, tá? E nós temos que torcer para eles votarem leis que nos satisfaçam, que sejam boas para nós, para que eles façam programas de governo que beneficiem o país. E nós torcemos para que eles façam isso durante 4 anos, com direito à reeleição. No caso do executivo, uma reeleição, e no legislativo, eleições, né? Alguns aí estão ad eterno já há muito tempo se reelegendo. E uma diferença, no judiciário não há escolha, tá? Não há nem escolha por sorte, como acontecia na Atenas antiga, e muito menos votação popular, né? É escolhido por representantes do executivo, muitas vezes ministros do STF, a última instância do judiciário. Outras instâncias são de outras maneiras, mas enfim, né? O importante é o STF, né? Que está na boca do balão aí agora, boca do trombone, com esse fervo aí da prisão do deputado. Que não veio ao caso trabalhar aqui, porque não vai nem cair isso, não nos interessa nesse momento. Bom, então veja, é representativo. Eu escolho e tenho que torcer para o cara conseguir fazer um bom governo. Mas, professor, existe alguma maneira de eu propor uma lei, de eu participar de forma mais direta? Bom, a gente pode fazer uma petição pública, podemos fazer uma proposição de lei popular, mas nós temos que encaminhar para essas esferas. E quem vai votar, quem vai dar a palavra final, no caso do âmbito nacional, é o Congresso Nacional. Quem vai votar, apertar o botão lá para votar, para dizer sim ou não, são os deputados e senadores. Tá? Na esfera municipal, vereadores. E estadual, deputados estaduais. Nós podemos propor, até podemos propor a lei, mas a votação não é nossa. Por isso que eu falei, diferente de Atenas, que o cara votava, passava até pela boleia, mas depois voltava para ele dar a palavra final. Aliás, ele propunha, passava pela boleia e voltava para ele dar a palavra final. Conosco não acontece isso. A gente pode ir para a rua protestar, se manifestar, ser contra, tal. Mas muitas vezes a vontade popular não é respeitada, porque eles se sentem representantes e consideram-se aqueles que são capazes de escolher o futuro. Por isso que é importante escolher bem, né, os nossos políticos, porque aí nós temos que torcer, caso, né, eles não cumpram bem o seu papel, cometam algum crime, algum ato de responsabilidade, para que sejam acatados pedidos que nós também podemos fazer, como, por exemplo, cassação, impeachment, investigação de algum político ou coisa do tipo. É possível fazer isso por meio do judiciário, petições, organizações, instituições podem entrar com pedidos de impeachment também. Agora, quem vai votar não somos nós. Em última instância, quem vai votar é o legislativo lá, que é responsável também por fiscalizar o executivo, além de propor leis. Bom, galera, enquanto no âmbito da participação, no âmbito da participação, em Atenas era um grupo pequeno e era direto. E no Brasil, embora seja representativo, quem pode participar, pelo menos votando? Um grupo muito maior. A mulherada pode participar, tá? Mesmo que você não seja nascido no Brasil, se naturalizar, pode votar. Tem várias outras maneiras também, mas enfim, em linhas gerais é isso. Maiores de 16 anos, o voto já é facultativo, com 18 anos é obrigatório, tá? O voto, o que é uma incoerência, enfim, uma democracia, mas de qualquer maneira, todos podem votar, homens e mulheres, ok? Podem se candidatar também, ok? O que muda mesmo é essa questão. Atenas, a principal diferença, ao meu ver, né? Atenas direta,
Brasil, democracia representativa. Quanto à participação, no Brasil até nós temos uma participação de gênero mais ampla, tá? Social mais ampla, vamos dizer assim. Em termos de punições, né? No Brasil nós temos o impeachment, né? As cassações dos deputados, suspensões por tempo determinado, né? E assim por diante. Mas é isso. Quero só deixar uma reflexão, como eu tinha deixado. Galera, creio eu, tá? É uma opinião minha aí. Mas também é aquilo que eu vejo na Bíblia Sagrada. Se nós queremos ter paz, a paz não diz respeito, por incrível que pareça, ela pode até afetar a política, no caso. Não diz respeito a quem está no governo, quem não está no governo. Não diz respeito ao que nós temos de dinheiro, o que nós não temos de dinheiro, se nós somos prósperos ou não. Até porque, por exemplo, eu sou pobre, né, há muito tempo, né? Eu falo brincando isso, lógico, não tem graça nenhuma nisso, não sei nem que eu estou brincando, mas enfim. Não tenho tantos recursos, mas eu, em algum momento da minha vida eu encontrei uma paz. Não significa que eu não tenha momentos de tribulação, mas mesmo em meio à tribulação tem alguma paz. Porque eu creio que eu encontrei um Deus maravilhoso que me trouxe essa paz. E eu creio que o que faz me deitar e adormecer e descansar e saber que apesar dos problemas, no outro dia eu vou conseguir dar a volta por cima, eu vou conseguir encarar a vida, na minha concepção, é a presença de Deus. Por isso, esse salmo fica aí para reflexão de vocês hoje, tá? Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho, ou seja, riquezas, né? Condições. Em paz me deito e logo me adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Segurança, portanto, não é só ter bens, não é só ter estabilidade política. Tudo isso é muito importante e nós vamos lutar por isso, tá? Temos que lutar por prosperar na nossa vida, é óbvio, tá? Vocês querem entrar num vestibular, tanto para exercer uma profissão, realizar um sonho de vocês, mas também para, de repente, dar uma melhor condição às suas famílias. Isso é importantíssimo, mas isso não lhes dará a paz suficiente. Beleza, galera? A paz, eu creio que essa paz suficiente, que nos satisfaz, está em Deus. Por isso, fiquem na paz, Deus abençoe todo mundo. Até uma próxima oportunidade, galerinha.